meu amigo, minha amiga, queridos irmãos. É uma alegria estar aqui com vocês para mais um programa Identidade Católica, onde nos reunimos para aprendermos mais sobre a fé da nossa igreja, a fé que aprendemos dos nossos pais. Amém? Peço a vocês que nos ajudem a crescer o nosso programa, né? Se inscrevendo no canal Web TV Santo Antônio e compartilhando este vídeo com seus amigos e pedindo para se inscrever também, ok? É uma alegria estar aqui com vocês e assim iniciaremos mais uma semana na paz do Senhor Jesus e no amor de Maria. Invoquemos então a presença do Divino Espírito Santo para iluminar a nossa inteligência para o nosso estudo de hoje, dando continuidade ao nosso estudo sobre os santos anjos. Amém? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Inspirai, Senhor, nossas palavras e ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nossa Senhora Aparecida, Mãe, Rainha e Padroeira do Brasil, rogai por nós. Santo Tomás de Aquino e Santo Antônio, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, meus irmãos, hoje, nosso último encontro da nossa edição especial sobre o Tratado dos Santos Anjos. Já falamos, a primeira parte no encontro retrasado, a segunda parte foi no encontro passado, e agora a terceira parte, onde nós vamos falar sobre a origem do mal, a queda dos anjos e os demônios. Certo? Então vamos começar? O diabo e os seus auxiliares. Quase tudo que foi dito sobre os anjos pode ser também aplicado aos demônios, pois a natureza é a mesma. Ambos, anjos e demônios, são espíritos puros. Possuem a mesma origem, a mesma natureza, a mesma geração e a mesma vontade. Mesma vontade que no sentido de a mesma forma como a vontade atua nos anjos, atua nos demônios também. Só que uns escolheram a amizade com Deus e os outros se rebelaram contra Deus. Todavia, não possuem coros, porque não louvam. Todavia, os demônios não possuem coros angelicais, porque não louvam a ninguém. Muito menos são bem-aventurados, ou seja, muito menos são felizes, pois se rebelaram contra Deus. Sua condição consiste em viver e sentir puro ódio, seja por si mesmo, seja pelos outros. Aquilo que nós falamos, a vontade deles, eles não se arrependem daquilo que eles decidem. Então, o demônio, ele não recebe o perdão de Deus porque ele não quer. Porque ele não se arrepende, ele não quer fazer o bem hora nenhuma. A vontade dele é puro ódio, pura maldade. O magistério da Igreja Católica afirma, no parágrafo 391 do Catecismo, traz uma citação do Quarto Concílio de Latrão, 1215. Com efeito, o diabo e os outros demônios foram por Deus criados bons em sua natureza, mas se tornaram maus, ou seja, se rebelaram por sua própria iniciativa. Ou seja, Deus os criou bons, como a todos os anjos, mas eles é que se tornaram maus por sua iniciativa. Decidiram se rebelar contra Deus e contra o seu plano de salvação. Como nos ensina a oração a São Miguel Arcanjo, a missão dos demônios é perder as almas de todos os homens. O pedaço da oração aqui. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Assim seja. Aqueles que vivem o ódio puro dentro de si não desejam outra coisa senão
trazer para a mesma desgraça que eles já vivem a todos quantos puder. É nisso que eles colocam o sentido de sua existência. Por essa razão, o diabo e os seus auxiliares são a origem e a causa do mal. Porque eles são a fonte do puro mal, são pura maldade. O centro, o foco de toda a maldade está neles, né? Porque eles vivem na desgraça e só tem a maldade nas suas vontades, nas suas consciências, porque coração é uma coisa que eles não têm, não é? Eles não têm mais sentido na vida deles, porque eles já foram derrotados por toda a eternidade. Então, a única coisa que faz a vida deles ter algum sentido ainda é o desejo deles de, por pura maldade, levar tantos quantos eles puderem para o lado das sombras, para o lado das trevas, para junto deles. Por quê? Porque eles só têm maldade no coração, na vontade deles. Então, como eles perderam a batalha para Deus, e Deus ama com carinho os homens, né? Está aqui no Salmo 8º. O Salmo 8º nos mostra isso, né? Que é o homem, Senhor, para amá-lo tanto assim e tratá-lo com tanto carinho. Versículo 5º do Salmo 8º. Que é o homem, para pensardes nele, que são os filhos de Adão, para que vos ocupeis com eles. Entretanto, vós fizestes os homens quase igual aos anjos, de glória e honra o coroastes. Palavra do Senhor, graças a Deus. Ou seja, que é o homem, Senhor, para tratá-lo tão bem assim, para amá-lo tanto assim e cuidá-lo com tanto carinho. Ou seja, porque eles sabem que o gênero humano é a criação preferida, predileta de Deus. O que eles fazem então? Eles já perderam, né? A vida deles já não tem mais sentido. Então o que eles pensam? Né? O que nós vamos fazer então? Né? Para tentar de alguma forma dar o troco em Deus, vamos então fazer de tudo para perder ao máximo número de almas de seres humanos para o inferno. Vamos levar o maior número possível de seres humanos para o inferno junto com a gente, para atingir a Deus, porque eles sabem que eles atingem a Deus, né? Então, é nisso que está o sentido da vida deles. Agora, a origem do mal e a queda dos anjos. Como aconteceu tudo, né? Como tudo começou. Existem inúmeras teorias a respeito da queda dos anjos. Aqui não temos tempo para tratar de cada uma. Iremos direto para a causa real da queda dos anjos. O mal é definido por Santo Agostinho como ausência ou privação do bem. Né? Muitas vezes as pessoas veem tanta maldade no mundo e isso as escandaliza, elas pensam, poxa, ou Deus não existe ou Deus não está vendo o mal que está acontecendo no mundo e nos abandonou. Né? Mas não é isso. Né? Santo Agostinho define bem claro. A causa do mal no mundo é a ausência do bem. O mal é a ausência do bem. Em outras palavras, o mal só existe no mundo pela ausência de Deus no coração e na vida das pessoas. Certo? Então não é Deus que é o autor do mal. Ele não tem culpa disso. E não pode fazer nada contra isso porque ele nos deu livre-arbítrio para nós escolhermos o bem ou o mal. Existem 3 dimensões ou 3 formas do mal. O mal físico, o mal moral e o mal metafísico. O mal físico é a privação de qualquer coisa do mundo material. O doente é privado de saúde, o cego da visão e o aleijado da coordenação motora. Esses são exemplos de males físicos. Não vou entrar muito nesse detalhe, porque nós já explicamos isso em programas anteriores. O mal moral é a privação das virtudes, ou seja, a inclinação do homem para os vícios. Odiar as pessoas, desrespeitar as autoridades, descumprir as leis e não amar a Deus sobre todas as coisas. E o que é o mal metafísico, que é o pior de todos? É a privação da perfeição, ou seja,
é o simples fato de nossa condição de criatura. Somos imperfeitos e por isso sofremos, porque não somos deuses, não é? Ou o pior de todos os males metafísicos, que é nunca ter existido ou deixar de existir, não é? Que é algo que Deus não faz, né? O pior de todos os males é alguma criatura deixar de existir. E isso Deus não faz, né? A imperfeição faz parte de todo ser criado. A imperfeição está presente em todas as criaturas, até no mais perfeito dos anjos. Por outro lado, Cristo Jesus, ao assumir a natureza humana, elevou a mesma natureza humana à condição da perfeição divina. Porque hoje a nossa natureza humana faz parte da vida íntima da Trindade. Porque Jesus é a segunda pessoa da Trindade. E ele voltou aos céus e está na comunhão perfeita com o Pai e o Espírito Santo. Então, ele elevou a nossa natureza humana ao grau de perfeição divina. Enfim, percebemos que o mal físico e o metafísico fazem parte da existência humana e não são causados pelo diabo e pelos seus auxiliares, né? O mal metafísico é a pura e simples imperfeição da natureza das criaturas. E por isso nós sofremos, né? É a causa de todos os sofrimentos, é o mal metafísico, que é o simples fato de nós não sermos perfeitos. E por isso nós sofremos com as doenças, sofremos com as diversas privações e um dia todos nós vamos morrer, né? E o mal físico, né? Que já faz parte também, é a consequência da imperfeição da natureza humana e da natureza de todas as criaturas. Então, o mal físico e o metafísico não são causados pelo diabo e os seus auxiliares. Então, em que sentido o demônio é a origem do mal, né? Vamos lá. O demônio, portanto, ele é origem e causa do mal moral, ou seja, ele é causa da rebelião das criaturas contra o Criador. A respeito da queda dos anjos, Santo Tomás de Aquino define categoricamente qual foi a razão da queda dos anjos, baseando-se na revelação divina, na divina revelação, como no Salmo 8º, que nós acabamos de ler, né, o versículo 5º, que é, Senhor, o homem, para amá-lo tanto assim ou tratá-lo com tanto carinho, né? Então, São Tomás de Aquino, baseando-se na revelação divina, na Sagrada Escritura, e em passagens como o Salmo 8º e outras passagens do Antigo e do Novo Testamento, ele nos traz a resposta do motivo pelo qual houve a queda dos anjos. Ou seja, qual foi o motivo que levou Lúcifer e os seus a se rebelarem contra Deus? Deus, foi esse o motivo. Deus, quando criou os espíritos puros, sua primeira obra, né, todos os anjos, revelou a eles todos os seus planos e em seguida pediu deles o seu sim à vontade de Deus, ou seja, que eles dessem o sim deles ao plano de salvação de Deus. Eles, todos os espíritos puros, eles sabiam que o Filho, ou seja, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, iria vir ao mundo e assumir a natureza de uma das criações de Deus, para revelar em plenitude todos os planos de Deus. Ou seja, nem mesmo os anjos conheceram a Deus na sua plenitude e não conheceram todos os mistérios de Deus na sua plenitude. Ou seja, isso quer dizer que quando já desde o plano eterno de Deus, quando ele criou todas as coisas, já estava no plano dele enviar o seu Filho ao mundo para assumir a natureza de uma de suas criaturas e, assumindo tal natureza, revelar para todos nós, inclusive para os anjos, todos os mistérios de Deus. Então, mesmo que o homem não tivesse pecado, o Filho viria ao mundo do mesmo jeito, para revelar todos os mistérios de Deus para as suas criaturas, seres humanos e até mesmo os espíritos puros, que não conheciam até então todos os mistérios de Deus e todos os planos de Deus para a sua criação. Aqui é que vem o motivo da queda. Quando Lúcifer, no alto de sua luz e beleza, tomou conhecimento de que o Filho de Deus
não iria assumir a natureza angélica, que é a mais perfeita de todas as criações de Deus, mas o Filho iria assumir a natureza humana, que é inferior à natureza angelical, ele, por isso, se rebelou e juntou a si demais espíritos rebelados. Ou seja, Lúcifer e os seus seguidores negaram ter que se curvar para a natureza humana. Negaram ter que se ajoelhar para o Filho de Deus feito homem, pelo simples fato de a criatura humana ser menor que a criatura angelical. Ou seja, ele achou isso um absurdo, um desaforo, digamos assim. Por causa de sua soberba e rebelião, ele foi derrotado. Porque se recusou a aceitar o plano de Deus por causa disso, por causa de sua soberba. E em seu lugar foi colocado o mais humilde dos anjos, que de pequenino foi feito grande por Deus, São Miguel Arcanjo. Por isso, o desejo incessante do diabo em fazer perder o maior número possível de seres humanos, ou seja, ele nos culpa pelo simples fato, né? Ele culpa nós seres humanos pelo simples fato da queda dele. Ou seja, para ele, né, digamos assim, né, a queda dele foi culpa nossa, né? Culpa nossa pelo fato de o pai, não é, ter maior predileção pela natureza humana. Tanto que, ao enviar o seu filho ao mundo, né, o seu filho não escolheu a natureza angelical, que é superior a nós e mais perfeita a nós. Escolheu a natureza humana para assumir e se revelar ao mundo, né? Então isso, para Lúcifer, foi causa, né, de ele se rebelar contra Deus e daí originar o mal no universo, né? Ou seja, ele não aceitou isso, justamente por causa da sua soberba. Ou seja, ele queria, né, que Deus, né, assumisse a sua natureza, né, justamente para aumentar mais ainda a sua vaidade, a sua soberba, né? Por isso a soberba é o maior de todos os pecados. Agora vamos falar um pouco, já que explicamos a queda dos anjos, o motivo da queda dos demônios, né, e de Lúcifer, vamos agora entrar num assunto bem complicado, que é a questão dos exorcismos, né? É conhecido por muitos uma triste realidade, a possibilidade de os seres malignos perturbarem a paz e a santidade dos homens. E mesmo de, em alguns casos raríssimos, alguns demônios conseguirem possuir as almas. O próprio Jesus afirma que certas espécies de demônios só podem ser expulsas por meio de muito jejum e muita oração. Mateus capítulo 17, versículo 21. Mateus 17, versículo 21. Nos diz assim: quanto a esta espécie de demônio, só se pode expulsar a força de oração e de jejum. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ou seja, então não vão achando aí que, né, qualquer oraçãozinha que a pessoa recebe em qualquer igreja por aí afora expulsou demônio, não, tá? Porque das duas uma, ou não era demônio, não era um caso de possessão verdadeira, ou então, não é, e a pessoa estava com algum problema, na verdade, de ordem psicológica, ou então o diabo ali enganou a todos que estavam ali presentes, né, fingindo ter saído do corpo da pessoa, mas mais à frente ele vai dominar mais ainda a pessoa, ou seja, ele continua no corpo da pessoa e mais à frente vai se manifestar novamente. Então, exorcismo nenhum é simples. O exorcismo não se faz com alguns minutos de oração, não. Exorcismo de verdade, a pessoa quando está possessa de verdade pelo demônio, exorcismo leva dias, tá certo? Continuando. Assim como todos os homens possuem um anjo da guarda para os guiar pelo caminho do bem,
há também os demônios que estão instantemente fazendo de tudo para perder as almas. É conhecida aquela velha história, e até mesmo alguns desenhos animados já mostraram, né? De anjos e demônios sugerindo às pessoas o que fazer. Ou seja, a pessoa está aqui e não sabe o que fazer. Aí fica num ouvido, fica o demônio sugerindo para fazer a coisa errada, fazer o mal, o pecado, instigando a pessoa a cair na tentação. E do outro lado, né, no outro ouvidinho, o anjo tentando instruir a pessoa a não fazer a coisa errada, fazer a coisa certa, né? Então, assim, essas coisas que a gente vê em desenho animado, em filmes, ilustram muito bem como que é o combate dos seres celestiais pelas nossas almas, né? Por outro lado, é importante esclarecermos algumas coisas a respeito dos demônios. Infelizmente, as pessoas mais simples têm a tendência de culpar o demônio por tudo de ruim que lhes acontece, seja por escrúpulo, por superstição ou por qual razão for. Existem 3 inimigos ou formas de tentação que importunam os seres humanos: o demônio, o mundo e a carne. E aí eu pergunto para vocês, desses 3 inimigos da alma humana, o demônio, o mundo e a carne, qual deles é o pior? Qual deles é o mais perigoso para as nossas almas? O demônio? Não. A carne. Vamos ver o porquê. O mais perigoso de todos é a carne. Por carne, devemos entender as inclinações da própria pessoa em ceder à tentação e fazer o mal. A inclinação da pessoa ao vício, a desobedecer a Deus. Isso é uma coisa que já está na nossa natureza humana, independente de ação demoníaca. Em outras palavras, nosso maior inimigo somos nós mesmos, com as nossas más inclinações, nossos vícios e as nossas más vontades. Santo Agostinho diz que a tentação é como um leão enjaulado. Se você não se incomodar com o seu rugido, ele não te fará nada, esse leão, ou seja, a tentação. Mas se o rugido te incomodar e você se aproximar para querer calar a boca desse leão, ele vai te pegar, porque o leão é mais forte que nós. Assim como a tentação é mais forte do que a nossa própria natureza humana. Então o que nós temos que fazer não é dar asas à tentação, mas é fugir dela, fugir do pecado, não é? Então, por exemplo, quando um homem que tem um vício da bebida, né? E aí bebe, vira alcoólatra, faz um inferno na casa dele, na vida da esposa e dos filhos, e aí depois um filho ou outro, né, aparece com algum problema de saúde psicológica, epilepsia, alguma coisa que é causada por causa dessas discórdias, dessa falta de paz que existe dentro de casa. Aí vocês vão procurar o padre, né, dizendo que é demônio, né? Olha o demônio aí onde é que está. O demônio é a bebida. Ou melhor dizendo, o demônio é a própria pessoa, desculpe dizer, é a própria pessoa que cede à tentação e cai no vício. Tá? Não culpe o demônio pelos seus próprios erros, não. Tenhamos humildade de reconhecer os nossos erros e pedirmos perdão. Porque se tudo a gente for culpar o outro, e culpar até mesmo o demônio, a gente nunca vai se santificar. A gente vai estar sempre jogando a culpa dos nossos pecados no outro. Mesmo naquelas circunstâncias que o próprio demônio que tenta a pessoa, no final das contas, quem escolhe fazer ou não sou eu, é você. Em segundo lugar, ou seja, de todos esses 3 inimigos do homem, né, a carne, o mundo e o demônio, o maior de todos é a carne. Em segundo lugar vem o mundo. E só em último lugar que vem o demônio. Então, em segundo lugar vem o mundo. Ou seja, o que é o mundo? Toda aquela sorte de prazeres ruins e outras coisas ruins que o mundo pode te oferecer. Por último, vem o demônio. Ou seja, o demônio é o menor dos nossos inimigos. Mas não quer dizer que não devemos tomar cuidado com ele. Né? Então, que fique bem claro, ele é o menor, mas não quer dizer que a gente não tenha que tomar cuidado com ele também, porque ele nos tenta também, né? Um mito que precisa ser desmascarado é a acusação de um demônio ser o causador das tentações sexuais. Isso é mentira,
pois o sexo nem sequer faz parte da natureza dos demônios. Eles podem até levar o homem a dar os primeiros passos para a tentação sexual, né? Mas logo no início o demônio sai de cena e o resto foi obra da própria pessoa. Porque as tentações relacionadas à sexualidade não fazem parte da natureza do demônio. Porque o demônio não tem carne, não tem desejos sexuais. Então essa coisa, passou uma mulher bonita e eu fiquei tentado, eu fui atrás dela e traí a minha mulher, traí o meu marido. Não é? Isso não é obra do demônio. São as nossas tentações. A nossa carne, que está gritando dentro de nós, mais alto do que a nossa alma, e o mundo oferecendo essas coisas e a gente se deixando levar. Tá certo? Então, as tentações, os pecados sexuais, botar a culpa de um demônio. Não é culpa dele. Porque sequer o sexo faz parte da natureza deles. Então, eles não podem nos conduzir a uma tentação que sequer é algo que eles pratiquem. Tá certo? Falamos tudo isso porque para falar de exorcismo e possessão, primeiro se faz necessário desmascarar todos os mitos, pois muitas pessoas culpam o demônio por tudo. Vem o demônio em tudo e vem possessão onde não há possessão. A maioria dos casos de possessão que aparecem por aí são na verdade outra coisa. A maioria dos casos são perturbações psicológicas e opressões que conduzem a pessoa ao surto. Uma possessão verdadeira, uma possessão demoníaca verdadeira é raríssima. Tipo assim, em cada 1000 casos que parecem de possessão, um é possessão demoníaca de verdade. Então, antes mesmo de ir julgando que é possessão, desconfie, tá? Na maioria das vezes não é possessão não. É, probleminha que vem daqui, tá? Elas acontecem, as possessões acontecem, e quando acontecem, geralmente, é porque a própria pessoa deixou as coisas chegarem a este ponto. Ou seja, a própria pessoa foi se entregando ao demônio, foi pedindo a ele para entrar na vida dela, né? Na maioria das vezes, na maioria dos casos de possessão verdadeira. Em outras palavras, a pessoa se permitiu ficar vulnerável a uma possessão. Deixou de buscar a Deus e se afundou nas obras das trevas, praticando magia negra de todas as ordens, de todos os tipos. Até mesmo ao ponto de deixar entrar na sua vida coisas impuras e as tomar para si, né? Existem, segundo alguns exorcistas, 3 estágios até a possessão de fato. Primeiro estágio, infestação. Segundo estágio, opressão. E o terceiro estágio, possessão. Ou seja, o último estágio que é a possessão demoníaca de fato. O primeiro estágio, que é a infestação, acontece quando coisas ruins e impuras entram na vida da pessoa ou na casa da pessoa, né? Abrir de portas, né? Entra na vida e na casa da pessoa e abre as portas para ações mais poderosas do mal, né? As consequências da infestação, exemplos aqui de infestação, né? Sons, ruídos, vultos, pesadelos constantes, coisas se movimentando, entre outras coisas, né? Pode ser um estágio inicial de possessão, mas como já disse para vocês, na maioria das vezes são problemas de ordem psicológica, né? A pessoa está passando por alguma dificuldade na vida dela. O segundo estágio, ou seja, um estágio acima da infestação, é a opressão. É a consequência lógica do primeiro estágio, que ou seja, a opressão é resultado do primeiro estágio, que é a infestação, né? Que pode ser confundido. O que é a opressão? A opressão pode ser confundida com surtos psicológicos, né? É quando a pessoa perde a paz e a tranquilidade na vida e dentro de casa por uma série de problemas que está passando na vida dela, né? E ainda mais juntando a isso esses casos da infestação, né? Os sons, ruídos, vozes, pesadelos, essas coisas, né? E a pessoa começa a ouvir vozes, começa a enlouquecer, casos de depressão ou de pânico profundos, entre outros. Ou seja, por exemplo, se a pessoa vai para o segundo
para o segundo grau, que é a opressão, quando a pessoa tem esse surto psicológico. Parece que está, né, sofrendo alguma perturbação do mal, né? Mas ela não passou pelo primeiro estágio, que é a infestação, então, na vida dela, na casa dela, então, porque provavelmente não é uma ação demoníaca, é apenas a pessoa com problema psicológico mesmo, certo? Que é a maioria dos casos, como eu disse. Agora, se passou o primeiro estágio da infestação e esse conduziu à opressão, aí talvez possa ser algum sinal de possessão, mas é difícil distinguir. Às vezes até os padres têm dificuldade em distinguir o que é possessão de fato ou não, que dirá nós, né? Então vamos lá. E quando as coisas não são combatidas, a tempo, pode-se chegar ao estágio último, que é o estágio da possessão demoníaca. Ou seja, a pessoa está tão fragilizada que ela acaba se entregando ao mal, e este mal, ou seja, o demônio, a possui. A possessão é algo horrível, pois muda a vida da pessoa drasticamente. Tanto a vida dela como a vida dos familiares também, né? É algo muito triste. Após o exorcismo, a vida da pessoa será totalmente diferente e ela precisará constantemente, com mais frequência que outras pessoas, buscar a vida virtuosa, a vida de santidade, para não se tornar vulnerável novamente e assim alcançar, no fim de toda a sua vida, alcançar o paraíso. A possessão é algo horrível, pois ela flagela tanto o corpo da pessoa sofre, porque o demônio faz o corpo da pessoa sofrer, e aflige também a alma da pessoa por dentro, né? E a luta para se libertar de tal sofrimento é grande. Gente, não queiram saber ou experimentar na vida e na família de vocês uma possessão demoníaca. Porque a pessoa possuída, ela já sofre demais. Imagina juntando-se a isso, não é? As pessoas da família que estão em volta e que sofrem juntamente com ela. Não é? É um sofrimento muito grande. Não é? Não queiram saber o que é isso, não queiram isso para a vida de vocês, não deixem isso chegar na vida de vocês. Tanto que depois que o exorcismo finaliza e a pessoa se liberta definitivamente do demônio, a vida dela não pode mais voltar a ser como antigamente. Porque o simples fato de ela já ter sido possuída uma vez, ela fica, né? A sua alma e o seu corpo ficam mais suscetíveis a uma nova possessão do que qualquer outra pessoa que nunca teve possessão demoníaca na sua vida. Então, por isso, a pessoa que já passou, não é, pelo caso de exorcismo, né, ela tem que buscar a vida virtuosa, a vida de santidade, a vida da igreja, frequentar os sacramentos muito mais intensamente do que qualquer outra pessoa, para jamais dar um mínimo de brecha para coisa ruim entrar na sua vida de novo, certo? O exorcismo não é brincadeira, é algo sério. O rito de exorcismo católico não é uma oraçãozinha como se fosse uma simples bênção. Após avaliada a situação da pessoa por um padre exorcista, né, após avaliada a situação da pessoa e reconhecida a possibilidade de possessão, né, iniciam-se os trabalhos que consistem de várias etapas, sendo a primeira delas conferir os sacramentos de cura para a pessoa, caso seja possível. Ou seja, constatando a possessão demoníaca, né, a primeira coisa que o padre precisa fazer é ter a sorte de encontrar algum momento que a pessoa esteja lúcida, sem o demônio agindo diretamente dela, e conseguir, naquele momento de lucidez ali, conseguir da pessoa que ela queira receber o sacramento da confissão e a unção dos enfermos. Essa é a primeira etapa, né, do exorcismo. E a comunhão também, obviamente, a Eucaristia.
É pedido a todos os envolvidos, ou seja, não só a pessoa possessa, mas a toda a família, que se dediquem incessantemente ao jejum, à oração e peçam missas em favor da pessoa que está possessa. Por exemplo, o caso de uma missa gregoriana. Missa gregoriana, depois vocês podem pesquisar na internet, perguntar a outras pessoas, ou talvez depois vocês colocarem no comentário, que eu possa responder a vocês no comentário o que é a missa gregoriana. Então, ou seja, o exorcista ele se compromete e ele pede aos membros da família, diretamente ligados à pessoa possessa, que durante os dias do ritual de exorcismo façam incessantemente jejuns e orações constantes para ajudar Deus a libertar essa pessoa do mal. E, é claro, a família buscar pedir missas por aquela pessoa. Não é? O rito é longo e leva dias. Dependendo da gravidade do caso, pode levar até semanas ou meses. Quando é um caso bem pesado mesmo. A parte final do rito, olha só, preste bem atenção, que coisa interessantíssima. A parte final do rito acontece quando o sacerdote, padre ou bispo, arrancar do demônio o seu nome, para, enfim, expulsá-lo em nome de nosso Redentor Jesus Cristo. Essa questão do nome do demônio, que se arranca no final do rito do exorcismo, segue as linhas do exorcismo e da tradição judaicos, cuja base prega que saber o nome de alguém é ter autoridade sobre ele. Eu já falei isso em programas anteriores. Por quê? Que no Antigo Testamento, por exemplo, Deus tem resistência em revelar o seu nome para os judeus? Porque já está na tradição religiosa, na tradição judaica, na tradição dos judeus, essa ideia que saber o nome de alguém é possuir essa pessoa, ou seja, é ter autoridade e poder sobre essa pessoa. Por isso Deus não revelou o seu nome, porque ninguém pode ter autoridade sobre ele, porque ninguém é maior do que ele. Deus é Deus, entende? Então, como está nessa tradição dos judeus, também o rito de exorcismo judaico é assim. Você consegue chegar à parte final do exorcismo quando você consegue arrancar do demônio, que ele diga para você o seu nome. E a partir do momento que você consegue arrancar dele o nome dele, ali você já tem autoridade sobre ele. E aí você diz o nome dele e ordena em nome de nosso Redentor Jesus Cristo que ele saia daquela pessoa e liberte aquela pessoa. Então, ou seja, e essa tradição judaica também entrou na tradição católica, e o rito de exorcismo católico é assim também. A parte final é quando você consegue arrancar, quando o exorcista consegue arrancar do demônio o nome do demônio. E aí, arrancando dele o nome dele, o padre, então, a partir daí, tem poder suficiente, autoridade suficiente para expulsá-lo. Porque saber e dizer o nome de alguém é ter autoridade sobre ele. Ainda mais quando se trata dos seres espirituais. Tá certo? Então, meus queridos, aqui a gente encerra essa nossa edição especial do Tratado sobre os Santos Anjos, nestes 3 encontros seguidos falando sobre os Santos Anjos e os demônios, ou seja, todos os espíritos puros, o mundo invisível. A partir do nosso próximo encontro, retomaremos aos temas do catecismo, tá certo? Qualquer dúvida, deixe os comentários aí, que eu terei o maior prazer em responder vocês. Então vamos agora receber a bênção de Deus, sob a intercessão de Nossa Senhora Aparecida, nossa mãezinha. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos pela intercessão de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, Mãe, Rainha e Padroeira do Brasil. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Uma boa semana para todos e até segunda-feira que vem, se Deus quiser.